depois de uma semana com denúncias contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por ter ligações com milicianos, além de desencontro de discursos na esplanada, o presidente afirmou: não vai abandonar os escolhidos para as pastas, mas que quem errar vai sair do governo. Vamos ver esse trecho. Eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnica muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Muito bem, está aí o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente começa o debate. Eu dou boa noite aqui a quem está no estúdio, Paulo Cruz e Yuri Pita. Yuri, eu começo por você, é claro. A gente lembrou outro dia daquelas declarações do Michel Temer também sobre o grau da própria gravidade de qualquer coisa que acontecesse com os seus ministros. Ele estabeleceu ali uma escala, o Lula fez um discurso mais genérico. E aí, claro, entra a definição para cada caso específico. O que você avalia de todo esse episódio da reunião ministerial? Felipe, boa noite para você, Paulo, Hélio, Daniel, quem está com a gente aqui na Arena. Me parece claro que essas duas indicações, tanto de Daniela Carneiro quanto de Valdez Góes, trouxeram para o governo Lula um governo que, obviamente, por tudo o que aconteceu de mensalão, petrolão, etc., todas essas questões envolvendo corrupção, estaria sob um escrutínio muito forte, muito mais forte do que quaisquer outros governos. Quer dizer, qualquer meia vírgula vai ser tratada como uma questão de imensa gravidade. A escolha desses dois nomes com essas vulnerabilidades, como a gente disse ontem, né, com a elegância da Cila Schurman, sem o oppositional research prévio, né, o famoso levantar a capivara, acaba dando brecha para esse tipo de situação. Embora, do ponto de vista público agora e nesse pronunciamento, não foi por acaso que o Lula foi lá e deixou claro: vou apoiar, vou aceitar o fato de ser um político não é um crime, o fato de buscar acordos políticos não é um crime, a questão é em que bases e em que termos esses acordos são feitos. Do ponto de vista, desde que foram indicados para o cargo, nenhum dos dois cometeu nenhum ato ilícito. Afinal de contas, o governo tem 5 dias. Mas é claro que as relações, os vínculos políticos da família de Daniela Carneiro, porque aí a gente está falando não só das fotos em que ela aparece, falando do quanto a gestão do seu marido, que é o fiador da sua indicação, tem com grupos organizados de milícia na Baixada Fluminense, isso é grave. O caso de Valdez Góes com condenações, ainda que não transitado em julgado, também é grave, é puxar para si um desgaste que ainda não ocorreu. Mas até pela coerência do discurso de Lula de legitimar-se a si próprio como político, de que é preciso ter um trânsito julgado, é preciso ter um julgamento justo, imparcial, na competência jurídica certa, ele não poderia agora voltar atrás nessas indicações. Seria o mesmo que adotar 2 pesos e 2 medidas com ele próprio, dado que ele próprio teve condenação na justiça, mais de uma instância, isso é um fato. Houve uma discussão dentro do judiciário e foi o Supremo Tribunal Federal, goste-se ou não, que anulou as condenações de Lula. Tornou-o apto a voltar ao jogo político e a população brasileira, ou a maioria dos eleitores brasileiros, deu a ele um novo mandato presidencial. Se ele fizesse qualquer medida agora, neste momento, seja contra Valdez Góes, seja contra Daniela Carneiro, seria o mesmo que adotar a régua que ele tanto critica nos seus adversários. Pois é, Paulo Cruz, aí a gente entra nesse problema. Erro agora é só quando o Supremo Tribunal Federal decide, e muitas vezes depois de anos. Quer dizer, esses processos às vezes são longos o suficiente, como um período superior a um mandato presidencial. Eles podem durar mais do que 4 anos. Nesse caso, a condenação no STJ, sendo que o processo começou antes, é de 2019. A gente já está em 2023. Sabe-se lá quando isso vai ser decidido no Supremo Tribunal Federal. Então, por um lado, você tem a própria figura do Lula
colocando esse sarrafo lá no alto no sentido de esperar o trânsito em julgado, já que, como disse o Yuri, pelo exemplo dele, houve ali uma decisão contrária à sua condenação, contrária à sua prisão. Mas a régua moral tem que ser só essa? Um governo com um desgaste, como já tem, com todo esse histórico de Mensalão e Petrolão, ele consegue se sustentar, porque está chegando uma oposição ferrenha aí no Congresso Nacional quando voltar do recesso. Então, você acha que vai ficar como essa equação? Bom, boa tarde, Yuri, boa tarde, Felipe, boa tarde, Daniel e Hélio, e boa tarde a quem está assistindo o Arena. Bom, é aquela questão, né? A gente está discutindo aqui a moralidade mínima de um governo, né? Então, e nós estamos numa situação em que todo mundo tem o pé sujo. Como é que vai resolver isso aí? Então, a gente está numa situação em que a gente não consegue mais dizer, ó, se errar, sai. Porque todo mundo tem um erro, todo mundo tem lá uma capivara suja a ser puxada. Então, como é que fica, né? Então, eu acho que a gente está numa sinuca de bico, vai transformando cada vez mais a política brasileira numa coisa assim. Os políticos são inimputáveis até que se transite todas as instâncias possíveis e imagináveis. E a sociedade continua tendo um mau exemplo de como se procede com lisura na política brasileira. Então, mas isso está tão grave porque, claro, o governo começa, e o Yuri terminou muito bem o comentário dele, já com o próprio Lula, que teve toda a sua situação resolvida ali no STF, e ele é um exemplo para os outros, para os seus ministros, para os políticos que são aliados, para aqueles que são seus adversários. Então, quer dizer, todo mundo tem um problema a ser resolvido ali, e aí eles ficam cada um jogando a batata quente para o outro. E a gente tem que ficar assistindo isso. É muito constrangedor que no Brasil a gente tenha que ficar discutindo aqui se o político que flagrantemente tem o seu passado sujo, digamos assim, né, ele tem o direito de permanecer ali enquanto não passarem por todas as instâncias e tal. Significa que, do ponto de vista moral, tudo foi por água abaixo já, né? Então, a gente não consegue mais ter o discernimento de olhar para a situação e falar, olha, tá ruim, hein? Tá ruim, é melhor a gente começar a melhorar a coisa aqui. O que eu acho curioso disso, dessa questão da régua moral que eu coloquei, claro que isso é para pensar para todos os grupos políticos, independentemente do governo. É a questão de o erro só ser consolidado se o Supremo Tribunal Federal decidir. Será que essa é a questão? Porque quando a gente pega a vida pessoal do cidadão brasileiro ou de qualquer lugar do mundo, as decisões sobre os erros dos outros e sobre você se afastar ou não de uma relação profissional, de uma relação amorosa, essas questões não transitam em julgado no Supremo Tribunal Federal. Se eu for preso aqui... A gente pode até brincar, dizer que quem trai o marido, quem trai a mulher, vai alegar, ó, não transitou em julgado, então não pode largar. Quer dizer, mas na esfera da administração pública, parece que precisa muito, muito, muito tempo e muitas decisões de muitos juízes, de muitos ministros, para que aquilo se configure um erro. Porque é tudo tão sujo, tudo tão complicado, que fica difícil. Você colocar a régua lá em cima para todo mundo, não vai sobrar ninguém, né? Então, quer dizer, se eu sair aqui agora, levantar um cartaz ali, como tem gente fazendo agora, eu fizer isso aí, quando essas pessoas especificamente não estiverem ali, eu vou ser preso em 10 minutos. E é capaz de eu ser preso e ficar preso anos e anos até aparecer alguém para me defender. Mas na política não é assim que funciona, né? E está cada vez mais complicado. Então, quer dizer, onde que vai parar isso aí? Eu não tenho a mínima ideia. Eu só acho que, do jeito que está, já é inaceitável. Então, daqui para frente, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu dar boa noite aqui para o Daniel. Daniel, bem-vindo mais uma vez ao nosso Arena. Daniel, como é que você avalia essa questão do erro na esfera da administração pública? O Paulo colocou aqui que a sujeira está presente em diversos grupos políticos, ideológicos. A sociedade se acostumou com isso? Quer dizer, já um se limpa na sujeira do outro e está tudo bem se continuar assim, porque em outro governo também tinha gente com ligações estranhas, com investigações nas costas, eventualmente condenação, e aí tudo fica por isso mesmo? Ou uma oposição forte pode mirar, pode
azucrinar e pode desgastar um governo que tenha esse tipo de episódio? Ô Felipe, boa noite para você, para os colegas aqui de bancada. Eu acho que o primeiro ponto para se considerar é que esse episódio já da Daniela Carneiro reflete, talvez, seja sintoma de uma escolha de última hora da composição ministerial do governo Lula. O presidente eleito teve 2 meses inteiros para fazer suas escolhas e deixou para a última hora muitas delas. Isso explica, talvez, uma falta de averiguação que é natural, que pode evitar esse tipo de dor de cabeça. Outro ponto é que o Lula vai ter que fazer uma escolha agora, se vai deixar cozinhando esse tipo de ministro que enfrenta uma situação de desgaste ou de denúncia pública, cozinhando em banho-maria, ou se prefere já optar pela hemorragia completa num primeiro momento. As duas situações são muito desgastantes, mas é preciso lembrar também, em termos políticos, que a ministra Daniela Carneiro do Turismo vem do União Brasil, que talvez seja o partido ali que vai ter uma característica de fiel da balança em votações importantes. Acho que o governo Lula conseguiu montar uma coalizão mínima, consistente para aprovar projetos de lei com maioria simples. Para propostas de emenda constitucional, que requerem 60% das duas casas, União Brasil vai ser chave nessa equação. E já teve um desgaste quando optou por não nomear o Elmar Nascimento, que é uma figura bastante proeminente do União Brasil, e por pressão dos governadores do PT do Nordeste, optou por não ter o Elmar Nascimento no ministério. A Daniela Carneiro entra como um segundo potencial desgaste. Agora, acho que o importante, principalmente com o histórico, e aí não é um juízo de valor, não é dizer se a sociedade está mais tolerante ou não, se fez a escolha certa, dando um novo mandato para o presidente Lula ou não. Além de ser honesto, é preciso parecer honesto. O Lula tem uma nova oportunidade, recebeu uma nova oportunidade do eleitorado brasileiro para, se não se corrigir, pelo menos para vender à sociedade a ideia de que ele não tolera práticas que houve nos governos passados do PT. Então, esse momento eu acho que é chave para delimitar o que vai ser daqui para frente, o que nós vamos ter. O governo Dilma, o primeiro governo Dilma, entre 2011 e 2014, logo no primeiro ano, teve uma série de ministros sendo demitidos. Foram 8 a 10 no primeiro semestre. Isso gerou um desgaste político sem fim e vai minando as iniciativas do governo, vai minando a agenda positiva, a agenda mais proativa e deixa o governo sempre numa situação de tacoado ali no cantinho do ringue. Acho que o Lula está tentando evitar isso, mas parecer honesto também é muito importante. Ele deu uma sinalização errada, no meu entendimento, quando ele optou por viajar para a COP, recentemente no Egito, num avião de um empresário. É bem verdade que, se não fosse pelo avião do empresário, ele não teria ido de avião comercial. Era absolutamente inexequível pensar em um presidente pegando um voo de carreira, ainda mais num país completamente polarizado, e não havia gentileza do governo que estava na ocasião de ceder esse transporte. Mas aí são escolhas que precisam ser feitas, né? O que você quer arcar? Você quer arcar com o desgaste político ou você quer arcar com os custos ali de imagem perante a sociedade? É uma escolha bem difícil do Lula, que acho que ele poderia ter evitado e o PT poderia ter evitado se tivesse antecipado um pouquinho a formação do gabinete. Ter deixado para a última hora foi um erro que acarretou nessas escolhas sem uma checagem prévia do passado político das pessoas. Obrigado, Daniel. Hélio Beltrão, boa noite. E é o seguinte, vai vir um Congresso aí com uma oposição ferrenha. O tamanho, exatamente, há dúvidas a respeito, quem pode ser mais suscetível a uma negociação, mas a gente sabe que tem um núcleo ali que é antipetista, que é crítico do Lula, que é crítico desse histórico de escândalos do PT, e muitos já estão avisando, fazendo postagens nas redes sociais, olha, estamos chegando aí nessa nova legislatura. Você acha que o papel de uma oposição política lá dentro do Congresso Nacional
é ficar no pé do governo, inclusive nesses casos? Boa noite, Felipe, Daniel, Paulo, Yuri e todos que estão nos assistindo. Sim, Felipe, eu acho que o dever de toda oposição é ficar em cima, porque se tem uma outra proposta para o Brasil. Então é isso que a oposição vai fazer. Eu concordo com o Daniel quando ele diz que o governo está grosseiramente construindo uma base para aprovar legislação por maioria simples, mas não para PECs, que precisam de um voto afirmativo muito mais alto. Então, isso vai ser uma dificuldade grande para esse governo. Quanto à questão dos ministros apontados, Daniela Carneiro e Góes, que estão aí sobre polêmica, eu quero citar 2 axiomas da prática política. O primeiro é que a sustentabilidade de um membro da administração pública ela não se deve à moralidade do governante, do seu chefe, nem à determinação desse chefe, e sim à opinião pública. Então, isso vale nesse caso em questão, e a gente está aqui repercutindo isso e já externamos como a gente vê com preocupação. Não um eventual problema criminal, porque não existe isso. Não se trata de falar de crime, se trata de falar sobre o que é opinião pública e nós consideramos que é certo ou não, o que é moral ou não, o que é ético ou não. E a opinião pública, sim, impõe esse menor grau de liberdade ao Lula, no caso. O segundo axioma da prática política é que não se deve acreditar em nada até ser negado oficialmente por 2 vezes. Sobre a eventual desnomeação desses 2, a gente já teve uma negativa. Vamos esperar a segunda, aí a gente pode chegar a uma conclusão. Eu tenho a impressão que o Rui Costa já deu várias declarações, ministro da Casa Civil, que não, isso não tem relevância, etc. Então ele está sendo bem questionado e está tentando desconversar, ver se a repercussão vai diminuindo ao longo dos dias, se é só um semi-escândalo passageiro, vamos dizer assim. Agora, só para concluir essa pauta, a gente tem uns elementos para incrementar. Yuri, o Hélio falou, o Daniel também, da necessidade de maioria ali simples para a aprovação de determinados projetos e para a aprovação da PEC, a proposta de emenda à Constituição, a gente lembra que são 308 deputados. Maioria simples na Câmara, que são 513 deputados, 257. A maioria simples 257, 257 aí, que é a metade mais um, né? É o primeiro número inteiro. Exato. Acima da metade, na verdade, para a gente ser mais preciso. Você acha que o governo Lula está conseguindo formar essa maioria? Não vai ser uma maioria suficiente? Já é uma maioria para evitar um impeachment, mas daí a aprovar uma PEC fica mais difícil. Não está claro se ele vai conseguir ter essa maioria, Felipe. Por quê? Porque para a gente pegar, a gente está falando de Valdez Góes e de Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, que são 2 nomes que têm essa conexão com a União Brasil. O União Brasil é exemplo de outros partidos, mas mais grave do que o MDB ou o PSD, que são os partidos aí que não são do campo da esquerda, que estão com ministros indicados, estão fazendo parte do governo, com nomes pelo menos, ele é muito mais pulverizado, não tem uma presença majoritária de deputados e senadores a favor de Lula, como no caso do MDB, há uma maioria pró-Lula, tanto na bancada da Câmara quanto na bancada do Senado, do MDB. No caso do PSD, dá para a gente dizer mais ou menos a mesma coisa. Ninguém espera que esses partidos entreguem 100% dos seus votos, mas espera mais da metade, 2/3, 3/4, algo assim. O MDB, só um parênteses, tradicionalmente é mais lulista ali no Nordeste, aquela turma mais ligada ao Renan Calheiros. E no Sul... Quando vai ali para o Sul, Centro-Oeste, já fica um pouco mais à direita. Exato. Para manter essa localização geográfica, alguns dos deputados mais ferrenhos contra o governo Lula são do Rio Grande do Sul, como Osmar Terra, Alceu Moreira, que foi presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, e por aí vai. E no Senado e na Câmara do MDB, nem se fala. Hélder Barbalho fez 9 deputados, quase 1/4 da bancada do MDB na Câmara, vai ter uma ascendência grande, tanto que ganhou a queda de braço pela indicação do irmão dele, Jader Barbalho Filho, para o ministro. Então tem um compromisso de apoio no governo com esses votos. No PSD, com 3
integrantes também, também tende a dar maioria. No União Brasil, essa divisão é mais tênue, não tem até por ser um partido fruto de dois partidos, muita gente com um histórico anti-PT muito forte, como os oriundos do antigo PFL, que virou DEM e que, né, se for buscar a árvore genealógica desde a arena do regime militar, a grande questão... Nesse caso tem até o Kim Kataguiri e mais recentemente, que veio do Podemos, o Sérgio Moro. Quer dizer, são dois votos que em pautas ideológicas à esquerda, a menos que seja algo muito consensual, eles não vão entregar. Não vão. Rosângela Moro, deputada aqui pelo União Brasil aqui de São Paulo, ninguém que for ministro do União Brasil vai mudar o voto dela. Ninguém conta. Rosângela e Kim deputado, só para deixar claro, Sérgio Moro senador. Exato. A grande questão é essa, o quanto esses ministros que estão no União Brasil, e aí talvez, e o caso do Valdez Góes é curioso porque ele está no PDT, mas esperando que vá para a União Brasil. No fundo, só para concluir que eu já me alonguei muito, a grande questão é essa, talvez o que o governo esteja fazendo é esperar começar o ano legislativo, que é a partir de fevereiro, para daí sim conseguir ter uma medida do poder de entrega desses ministros, porque tem pelo menos duas pautas, o Daniel pode me ajudar se outras pautas também dependerem de quórum qualificado aí dos 3/5 do Congresso, que é a emenda constitucional. A reforma tributária, que toda a equipe econômica colocou como uma prioridade, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Simone Tebet, precisa de 308 deputados e deputadas, 49 senadores e senadoras, e a mudança do teto de gastos, porque ele é constitucional nesse momento. Para mudar, precisa ter uma mudança constitucional. Depois, o novo arcabouço fiscal pode até eventualmente ser feito por lei ordinária. Esse é o plano, por lei complementar. Esse é o plano do governo. Tirar da Constituição as regras fiscais. Mas só essas duas votações vão exigir bastante da articulação e talvez aí seja os grandes termômetros de poder de entrega desses ministros. Obrigado, Yuri. A gente vai voltar muito a esse assunto do Congresso. Diga, Daniel, rapidinho para a gente avançar. Só para o telespectador dimensionar do que estamos falando, União Brasil é um partido que tem 59 deputados na próxima legislatura, tem 9 senadores e pode ser o fiel da balança. Estamos falando de uma base de 130 deputados, mais ou menos, do bloco de esquerda, de mais 80 deputados aproximadamente do PSD e do MDB que são aliados. Agora, você precisa de mais aliados aí em partidos diversos, como União Brasil, para empurrar as emendas constitucionais, e as duas principais são essas que o Yuri mencionou. E o governo Lula já estava tentando trazer algum apoio, pelo menos, ali do Partido Republicano, que estava na base bolsonarista junto com PP e PL. Desses três partidos pode vir uma oposição, pelo menos em parte aí, grande de cada um, bastante ferrenha.